Rádio Web, Amazônia Sem Fronteira. E a hora certa. Em Manaus, 15 horas e 10 minutos. A Rádio Web Amazônia Sem Fronteira apresenta a partir de agora o programa QuemEVocê.com. QuemEVocê.com, um programa de entrevistas com nomes de destaques no cenário amazonense. Um programa que leva o ouvinte a conhecer um pouco mais sobre a vida e as ideias de figuras que fazem a história acontecer na grande Manaus. Programa QuemEVocê.com, sob o comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Duval. O programa QuemEVocê.com está no ar, aqui na sua Rádio Web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá, boa tarde para você que nos acompanha nas redes sociais, você que nos acompanha no portal Amazônia Sem Fronteira e também na rádio Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Eu sou Rosa Doval e já estamos aqui para levarmos até você mais um programa QuemEVocê.com. E aqui ao meu lado está o nosso jornalista e colaborador de todos os dias, Francis Carvalho, que vai nos ajudar a comandar o programa nessa tarde de segunda-feira, dia 26 de outubro. Ok? Boa tarde, Francis. Muito boa tarde, Rosa Doval. Mais uma vez, muito boa tarde à candidata. Vamos dar início, Rosa. Sim, vamos dar continuidade às nossas entrevistas aqui de todos os dias que nós estamos trazendo os candidatos para que possamos apresentar você que nos acompanha todos os dias, para que você possa conhecer a história de cada um. Não é isso, Francis? Com certeza. E hoje, hoje é 26 de outubro. E a partir de agora nós estamos já no nosso estúdio aqui, a candidata doutora Débora Mafra. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui no estúdio da Rádio Web Amazônia Sem Fronteira. Quem não conhece a doutora, né? E esperamos que com essa entrevista nós possamos ajudar os nossos amigos eleitores que possam decidir e conhecer cada candidato. Esse é o nosso objetivo, para que todos possam votar com muita responsabilidade. Mas já estamos aqui com a doutora, que é a nossa entrevistada de hoje, todos já conhecem, mas nós vamos mais uma vez perguntar aqui, Francis, aqui no QuemEVocê.com, vamos perguntar aqui da doutora Débora Mafra, quem é Débora? Quem é você, candidata? Olha, eu sou uma pessoa muito determinada, passei por privações, superei e ao mesmo tempo passei já por problemas sérios financeiros na minha infância, fui professora primária, depois eu virei dona de casa, passei como escrivã de polícia há 18 anos e há 10 passei como delegada de polícia, já atuei em diversas delegacias, e a última foram 5 anos na Delegacia da Mulher, onde a gente se determinou, eu me identifiquei com a causa e levanto as bandeiras das mulheres. E por isso agora venho como candidata a vereadora, querendo ampliar esse trabalho, não somente as mulheres, mas todos os vulneráveis, como as crianças, adolescentes, terceira idade, pessoas com deficiência, os indígenas. Esses são o meu alvo hoje, para nós fazermos uma Manaus melhor. Sua bandeira de luta. Sim, minha bandeira de luta. E quero agradecer também ao Francis e à Rosa o convite e mandar um grande abraço e beijo a todos que estão em casa nos ouvindo e nos ouvindo, porque é assim que faz democracia, como eles falaram. Vão conhecer os candidatos e vão se decidir melhor. E eu parabenizo por essa iniciativa, Rosa e Francis. Lembrando, Rosa Daval, que o ouvinte pode participar, Pode participar do programa com perguntas através do telefone 3302-1441 e do nosso WhatsApp aqui, que é o 9521-2322. Mande a sua sugestão. Você que não conhece a doutora Débora, você vai conhecer agora, a partir de agora, Rosa? Mande as perguntas também, Com certeza. Mas, doutora, olha só, a senhora é uma delegada, a senhora tem toda uma carreira brilhante como policial, como delegada, e o que lhe levou, o que lhe fez a deixar um pouco essa história de lado e querer ser vereadora de Manaus? Essa é uma pergunta muito boa, é até bom para o povo que está em casa entender. Eu estava trabalhando como delegada já com aposentadoria já para o final do ano que vem, e esse ano aqui começaram, desde o ano passado, as vítimas pedindo para eu vir para ser candidata. Eles falavam, doutora, eu só fiz um trabalho tão bom comigo,
vai para a política. Eu falava, não vou. Aí vinham os amigos, poxa, você faz um trabalho tão bacana, por que você não entra para a política? Eu falava, não quero. Esse ano, por ser ano eleitoral, os partidos políticos começaram a fazer vários convites para mim. E no último dia, Rosa e Francis, vocês me imaginam, eu me sinto até meio arrebatada por Deus para a política, porque no último dia, só tinha aquele dia para eu me filiar e me descompatibilizar do trabalho para ser candidata a vereadora. Conversando com meu marido, ele falou para mim, Débora, você está tendo oportunidade de ajudar mais pessoas, você não está querendo. Você quer mais políticas públicas? Você está tendo oportunidade de formar suas políticas públicas, ter projetos para isso, você não está querendo. Você está podendo também modificar as leis que você sempre fala, que tem lacunas, que precisam mais de ajuda, os vulneráveis, e você não está querendo. E outra, ele falou para mim, você quer mulher em todo segmento, você sempre estimula, você não está querendo. E quando os maus não querem, ou quando os bons não querem, os maus que governam. E isso me marcou. Quando os bons não querem. Aí eu falei, realmente, eu estou tendo a oportunidade, eu vou. E ali, daquele dia em diante, eu me determinei, fui até o partido político PSC, me filiei e aceitei a ser candidata. E estou aqui como candidata a vereadora com muita vontade de continuar o trabalho que nós começamos na Delegacia da Mulher, mas ampliando para toda a cidade, ampliando para todos os vulneráveis, olhando todos os bairros, inclusive vendo todos os setores, porque eu acho que o vereador é para isso, para fazer leis, políticas públicas e fiscalizar, né, a nossa amada prefeitura. Então essa decisão podemos dizer que foi um chamamento divino para que a senhora possa desenvolver mais, ajudar mais pessoas que precisam, que vivem na vulnerabilidade, principalmente as mulheres, né, que é sua bandeira de luta, e também os idosos. Muito bem. Depois vamos falar disso, que a senhora também tem proposta para os idosos, não é isso, Francis? Com certeza. Candidata, é a primeira vez que a senhora se candidata a um cargo político. Por que o PSC? Por causa de ser cristão, um partido cristão. Eu sou cristã. Eu nasci cristã e minha vida toda foi enveredada pela palavra de Deus, por Deus. Jesus é o meu caminho, é o meu guia, e eu queria um partido onde tivesse a sigla cristã para eu poder ter a liberdade de poder falar para as pessoas que a solução maior de tudo é Deus, é Jesus, é a oração, é por meio da oração que a gente vai conseguir muitas coisas. Então isso foi o que me fez escolher o PSC. Doutora, essas eleições ela tem mais de 1.000 candidatos inscritos, né? A vaga de vereador, são 42 vagas, se eu não me engano, é isso? 41 vagas. Com todo esse pessoal inscrito e a senhora fazendo nessa luta diária, a senhora em contato com o povo, com as comunidades, a senhora está tendo um feedback muito grande da população. A senhora acredita que a senhora vai conseguir ser eleita nesse pleito? Isso aí é aquilo que sempre deixa dúvida, e a minha coordenadora de campanha sempre fala, a gente só é eleito depois do dia 15 de novembro, que fecha todas as urnas. Estou à disposição do povo, realmente o povo tem um carinho muito grande por mim, eu agradeço o povo de Manaus, cada local que eu vou, eu sou recebida de uma maneira, mas de uma maneira muito carinhosa, não sinto rejeição, o pessoal quer vir dar a mão, fazem festas com o meu nome, seja bem-vinda, doutora Débora, fazem bolo, estouram rojões. Então, eu só posso agradecer muito. E se no final, no dia 15 de novembro, fechar as urnas e eu ser eleita, eu só tenho muito que agradecer a Deus, ao nosso povo, porque acreditou no nosso trabalho e se simpatizou pelas nossas propostas. Doutora candidata, o principal papel de um vereador é fiscalizar o Poder Executivo. Apresentar e analisar a proposta para melhorar a vida das pessoas. Caso a senhora seja eleita, a senhora seja essa fiscal, a senhora vai ser essa fiscal caso a senhora seja eleita? Com certeza, a minha profissão já é fiscal, né? Ser delegado de polícia, a gente gosta de trabalhar em cima da lei. E Deus, quando Ele capacita, Ele já capacita antes. E eu fiz minha especialização em direito tributário,
Parece incrível, né? Que é um ato também fiscalizador, né? O direito fiscalizador, que aprende a você entender como trabalhar com tributos e fazer da melhor maneira. E Deus providenciou isso lá atrás. Então, eu tenho certeza que eu serei fiscalizadora, porque é um chamado que eu já gosto de fazer isso. Como delegado, eu tenho que ficar fiscalizando os crimes, investigando. Então, eu vou continuar esse mesmo trabalho como vereadora na Câmara Municipal de Manaus, se assim o povo quiser, né? Doutora, caso a senhora seja eleita, a senhora é a favor da reeleição? E outra pergunta que sempre fazemos aqui para os nossos entrevistados. Geralmente o candidato, ele entra na política, ele assume um cargo e ele nunca termina aquele cargo. Ele sempre vem uma outra eleição, ele já deixa aquele cargo para o suplente e aí ele vai para uma outra eleição, já um outro cargo. A senhora concorda com isso? Olha, como nós temos democracia, a gente tem que concordar com isso, porque muitas vezes aquele candidato, ele é excelente como um vereador e ele pode ser melhor para o Estado como deputado. A gente tem que ficar olhando isso. Será que ele vai com cargo e vai melhorar mais ainda a vida? É isso que nós sempre temos que olhar. E às vezes o suplente que vem, ele também teve grandes votos e foi também escolhido pela maioria do povo de Manaus, senão não seria suplente. Então eu deixo isso muito aberto, eu acho que isso é democracia. Se não fosse, nós vetaríamos esse sistema. Mas eu acredito que é uma coisa que acontece muito, mas eu não vejo como errado, mas sim como desafiador para aquele candidato que está indo. Se ele quer fazer mais pelo povo, ele vai. Se não, se ele quer continuar como vereador fazendo um bom mandato, também ele tem a liberdade. Eu acho que isso é democracia, liberdade, então fica na escolha do próprio candidato. Candidata, é comum a reclamação da população em relação aos políticos, que só aparece nas ruas em época de eleição para pedir voto. Caso a senhora seja eleita como vereadora, a senhora vai continuar visitando os bairros e estar em contato com as pessoas sempre? Sim, eu já tenho um plano, né, um projeto, pelo menos uma vez por semana estarei em cada bairro. Eu acho que é necessário. E também quero ter o gabinete aberto, como eu tive na Delegacia da Mulher. O povo pode vir também, que é a casa do povo. Ali não é a casa só de político, não. Ali é a casa do povo. Eles têm que ir lá, eles têm que ir no nosso gabinete, eles têm que informar o que está acontecendo na comunidade deles. E a gente também tem que ir aonde eles estão. Não é só assessores, não. Nós temos que ir. Eu acho que o vereador, ele tem que estar no problema da comunidade, verificando, fiscalizando, porque ele pode fazer até um requerimento e ver se aquele requerimento foi atendido. E por que sim ou por que não. E dar uma resposta ao povo. Eu quero sim continuar. Eu gosto de estar no meio do povo. É de mim, é da minha personalidade. Isso é comum, né? Passa as eleições e os políticos somem. E aí as pessoas se sentem desamparadas, querendo falar com aquele candidato e não conseguem mais. As dificuldades são inúmeras, né? Mas com a senhora não vai acontecer isso. Não vai. Eu já falei, meu gabinete será aberto. Quem quiser falar comigo, vai falar. Ok, Manaus, são 15 horas e 23 minutos. Você está assistindo aqui a entrevista com a doutora Débora Mafra, ela que é candidata à vereança de Manaus pelo partido PSC. Doutora, mas tem mais uma pergunta aqui. A senhora já falou em rejeição, que a senhora não está tendo rejeição, isso é bom, né? Não tá, mas é comum hoje os políticos andarem nas ruas de Manaus, andarem no meio do povo e terem rejeição. Geralmente as pessoas dizem, lá vem aquele político, é político, é só em tempo de campanha. A senhora não está tendo a senhora não está passando por esse tipo de problema. Mas caso a senhora chegue no local e que a senhora sinta que há uma certa rejeição, como é que a senhora lida com esse sentimento do povo? Olha, eu iria conversar, como eu tenho conversado, muitos falam, eu não vou votar mais. E eu informo que a democracia, eu tenho voto branco, tenho voto nulo, mas um vai entrar. Então, que aquela pessoa pare e analise os candidatos, escolha o que seja melhor para a cidade, o que seja melhor para você. Eu acho que a gente não pode deixar essa parte da nossa vida em branco ou nulo, como tem as pessoas que estão, na verdade, frustradas com os candidatos, deixando a mão. Não pode, não. Escolha o melhor, isso que eu sempre falo. Então tem muitos que falam, não, doutora, é que a senhora não é da política, a senhora não imagina o que é estar desse lado. Eu falo, eu sei sim, porque até agora eu sou eleitora, é a primeira vez. Eu sei o que você está sentindo.
Nós somos pagadores de impostos, nós queremos o retorno, com certeza. E eu sou a favor, sim, da pessoa se revoltar, mas eu não sou a favor da pessoa não votar. Eu acho que a pessoa tem que escolher um candidato e votar. Porque não vai ter jeito, vai entrar. Não adianta você ter o voto, na verdade, branco e nulo, como se fosse uma revolta, né? Não adianta, porque vai entrar um. Então, que entre um, pelo menos que você escolheu, você viu o currículo, você acha que ele pode ser mais preparado, que sempre vai ter. São tantos candidatos, escolha um, que com certeza você vai estar ajudando a democracia. São 1.460, né, doutora? Está 41 vagas na Câmara Municipal, né? É muito. E se você não votar, alguém vai votar por você. Com certeza. E às vezes entra aquele que não seria o do teu gosto. Às vezes a pessoa, eu preferia tal. Então, se preferia tal, vote naquele, né? E depois chega uma certa conclusão de que você não vai poder questionar nada e muito menos exigir daquilo ali. Sim. Porque você não votou, participou. Você não participou da eleição. Nossa convidada de hoje aqui da entrevista é a doutora candidata a vereadora pela cidade de Manaus, Débora Mafra. Candidata, o centro de Manaus ainda é meio abandonado. Há muitos anos, né, prédios abandonados, desocupados. A Manaus moderna está um caos, né? Principalmente a feira, que ali fica, dando uma impressão ruim para quem chega na cidade de Manaus, já que Manaus ela recebe as pessoas de costa, né? Sim. Caso a candidata Débora Mafra seja eleita vereadora pela cidade de Manaus agora nesse ano para 2021, milênio até 2024. O que a senhora poderá fazer por aquelas pessoas? Porque a gente recebe, né, Rosa, muitas reclamações dos feirantes lá da Manaus Moderna. Tem que ter projetos de revitalização não só dessa feira, e essa é uma das prioridades por ser à frente de Manaus, como você disse, né? Mas outras feiras. Eu tenho ido em várias feiras, necessita de revitalização. O que aconteceu? Manaus cresceu muito, onde tem muita gente estraga mais o patrimônio, mas não está tendo manutenção há muito tempo. Então as feiras que estão aí, eu tenho 28 anos de Manaus, estão aí desde os 28 anos que eu estou aí, e você não nota uma diferença. Então eu fui na Feira da Banana, eu fui na feira ali em Manaus Moderna, eu fui em outras feiras, né? E nós notamos que tem uma necessidade muito grande, os feirantes estão ali, mas tem realmente uma necessidade de uma revitalização, uma modernização, principalmente no sistema de lixo, para não ficar trazendo bichos como ratos, baratas, até urubu, um local onde a pessoa está indo comprar alimento. Então se torna até insalubre, né, a localização ali. Fora a paisagem que fica feia, né, onde nós recebemos nossos turistas que chegam, os transatlânticos tão lindos, né, os cruzeiros, tem que ter uma visão bonita. Então eu acho que ali precisa de um projeto e nós estamos aqui para isso, para fazermos projetos para melhorar a cidade. Não só ali como a nossa rodoviária, também, que eu já ouvi falar em mudança de local, eu concordo, mas que aquele prédio se torne ainda utilizável pelo público, como se fosse um grande parque, alguma coisa nesse sentido, não se perdesse, que prédio público a gente não se perde, a gente pode se modificar, pode ser feita uma nova rodoviária em outro local mais amplo, até um local mais fácil acesso, mas que ali também seja utilizado para serviços públicos. E doutora, nós estamos falando sobre feira. E vamos falar sobre desemprego. Muitas pessoas estão se virando nos 30, pais de família se virando nos 30, com barraquinhas. E as barraquinhas, aqueles carrinhos, né, de construção, sendo a banca deles em 4 cantos da de Manaus. A gente vê que está se proliferando. E aí, a senhora tem algum projeto, assim, justamente sobre feira, que a senhora está falando nos bairros, para alocar esse pessoal, para que esse pessoal possa vender? Ali no centro está cheio de carrinhos vendendo verduras. Você anda ali no centro de Manaus mesmo, ali na Praça da Matriz, vários carrinhos ali, pessoas vendendo de tudo. A senhora tem um projeto assim para construir novas feiras, principalmente no bairro, para dar oportunidade para esse pessoal vender seus produtos? Sim, tem que ter. Eu acho que cada comunidade tem que ter sua feira. É um momento de você agregar, chamar esses vendedores ambulantes que tem, às vezes até eles mesmos que plantam, às vezes são o próprio agricultor que planta e vende, para que eles tenham também um box, num local mais fácil para ele, onde for mais acessível para ele e para a população. Se todo bairro tiver sua feira,
vai ter facilidade para eles venderem os produtos e para o povo comprar também. Mas um local adequado, um local com asseio, um local onde tem saúde. Eu tenho muitos projetos, principalmente para pessoas assim, feirantes, o pequeno empreendedor, que não deixam de ser. Não deixam de ser. E eles precisam lutar pela família, pela subsistência. Eles não estão fazendo nada errado, eles estão querendo trabalhar. Então, o trabalhador, eu tenho vários projetos para o trabalhador e um deles é esse. Candidata, a senhora é uma defensora da família, das mulheres, mas também tem uma certa preocupação com o bem-estar dos idosos. A senhora tem algum projeto para essa demanda? Sabemos que Manaus, os nossos idosos estão entregues aí. Ontem eu tive a oportunidade de estar lá numa associação de idosos e eu vi dos próprios idosos dizendo que está faltando espaço para eles. A senhora tem algum projeto, doutora, que possa... sabemos que a prefeitura, não sei se ainda tem ainda a Secretaria de Cultura do município, porque aonde que a gente passa, né, Rosa Doval, as pessoas reclamam de esporte. A senhora mesmo está acompanhando nos bairros, as pessoas não têm mais quadra de esporte para praticar seu esporte, também não tem, e muitas associações que estão aí não têm apoio de nenhum poder público. E a senhora tem projetos, a senhora foi eleita? Com certeza, a terceira idade é uma das minhas bandeiras, né? E quanto delegada, a gente começa, ainda mais sendo delegada mulher, você acaba sendo delegada da família. E eu verifiquei que os idosos, e fui olhar também a nossa população de idoso brasileira, nós já estamos em 15 milhões de idosos. E diz que até 2030 a gente vai dobrar esse número. Então quer dizer que nós temos que nos preocupar com a terceira idade, com certeza. Várias preocupações me entram na cabeça para fazer projetos. Um deles é que tenha uma creche para a terceira idade municipal, um projeto meu. Muitos idosos ficam abandonados dentro da sua casa, sem sociabilidade. Quanto mais a idade avança, menos amigos você tem, menos força física de fazer as coisas. E tem muitos filhos que precisam trabalhar, eles vão embora e aquele idoso fica sozinho, com ansiedade, depressão, começa a ter doenças psicossomáticas, fora outros problemas que eles desenvolvem por não estar na comunidade, na sociedade. Se os filhos pegassem seus pais e levassem até um local onde eles teriam contato com pessoas da terceira idade, onde eles teriam amigos, lazer, fazer fisioterapia, alimentação adequada, e depois os filhos buscariam seus pais ali. Teria uma qualidade de vida. Teria qualidade de vida. Quantas e quantas vezes eu encontrei idoso numa rede cheia de picada de carapanã. A pessoa às vezes já teve derrame, problemas, e um cuidador de idoso é muito caro. Então, ele poderia ter essa oportunidade. E outro, um abrigo para idosos. Nós temos aqui um asilo que já está lotado, e nós precisamos ter mais abrigo para idoso, que muitas vezes mora somente a terceira idade com o seu agressor. Se tira o agressor, aquele homem, aquela pessoa, aquele idoso, aquela terceira idade vai ficar abandonada. Ninguém vai cuidar. Aquele agressor, ele é agressor, mas ele é ele que dá um copo de água. Ele é agressor, mas é ele que ainda dá um remédio, dá comida. Se tira, como vai fazer com aquele terceira idade? Nós temos que ter um abrigo para eles, um abrigo sério, não somente transitório, mas como definitivo, mais um local que dê, na verdade, qualidade de vida para os nossos idosos. O pessoal deixa os idosos, depois que eles já não têm mais força laborativa, à mercê. E às vezes é porque não tem condições financeiras para custear. Então, e não tem também amor, falta amor também. Que é a realidade de muitos. É a realidade, eu estou falando do que eu vejo. Olha, toda vez que eu vejo um idoso numa rede, todo ferido de carapanã, principalmente quando eu estava como delegada, e às vezes a gente fazia busca e apreensão em casas, e eu me deparava com isso, meu coração se cortava. Então eu fiz esses 2 projetos, já tem na minha cabeça, que eu quero implantar na cidade de Manaus, caso eu seja vereadora. E creches infantis, vereadora? Também, esse mais ainda, porque a mulher é o meu amor, né, como eu falo, e eu trabalhei com as mulheres. Precisamos de creches infantis para as mulheres poderem trabalhar. A mulher, ela precisa ainda ter renda própria. A mulher que tem renda própria, ela sofre menos violência doméstica do que a outra, porque ela tem coragem de denunciar, porque ela não precisa viver daquele agressor. Então, a creche e a escola em tempo integral. Isso
isso vai também ajudar Manaus no futuro, porque você retirando as crianças das ruas, você não está deixando ele na mão dos marginais. Não estão marginalizando nossas crianças. Eles vão ter cultura, eles vão ter educação, vão ter lazer, alimentação adequada, fazendo com que os pais possam trabalhar tranquilos, enquanto nossas crianças e adolescentes estão sendo cuidadas e muito bem cuidadas. Doutora, antes de o Francis fazer uma outra pergunta ali, nós estamos falando de creche para idosos, creche para crianças, mas nós temos também um problema aqui que nos incomoda muito, que são os animais abandonados de rua, doutora. A gente anda por aí, por outras cidades, outros estados, a gente quase que não vê tantos animais abandonados aqui. A senhora teria um projeto para que amenizasse esse grande número de animais nas ruas? Sim, um projeto que eu tenho para animais é que tenha uma clínica, que não tem, uma clínica municipal onde possa ser utilizado pelos donos para tratar dos seus animais daquela forma normal, né? Que dá dó, porque a família é carente e é muito caro uma consulta com o veterinário. E que possa ser feita a castração dos animais, para que eles não se reproduzam tanto a ponto de ser jogados na rua e ser maltratados. E com essa pandemia agora, doutor, houve um número muito grande de abandono. Muito de abandono. E tem que ter também, na verdade, um local para adoção de animais, onde a prefeitura recolha esses animais, cuide dos animais, porque eles estão vivos, a gente precisa cuidar como, olha, a gente cuida dos seres humanos e nós temos que cuidar dos animais. E temos que cuidar das nossas plantas, porque isso é um biossistema, não adianta. Os animais fazem falta e que deixa ali bem cuidado para as pessoas adotarem e fazer campanhas. Adote um animal da prefeitura que recolheu das ruas, né? Porque eu acho muito triste a situação. Massificar realmente. essa campanha. Sim, né? Massificar, adote um animal. Isso ajuda muito. E vou falar, sabia que o animal ele sabe ser grato? Aqueles animais que são adotados, eu vi em outros estados, eles são muito gratos. Já assisti em programa de televisão, deixa você chorar. Parece que eles entendem que eles estão sendo adotados e eles querem retribuir com todo amor e todo carinho. Então não temos que cuidar só de seres humanos, mas sim dos animais, da nossa biodiversidade, todos. Eu acho que o vereador ele tem que olhar para tudo, e tudo tem que ter um projeto. Sim. Eles têm essa percepção de quando são ajudados. Agora eu fico imaginando, e quando são abandonados? Também tem. Quando eles ficam na rua, ao léu aí, como diz o ditado, né? Fica aí zanzando de eles ficam procurando são a família maltratados, deles, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente percebe que eles ficam procurando a família deles. Tanto que eles ficam com cara realmente de perdidos, né? Coitado. E eles tentam se comunicar com o ser humano. Eu acho muito, assim, triste essa realidade, porque eles têm uma certa inteligência. Então nós temos que cuidar dos nossos animais com toda a certeza. Não pode deixar dessa forma de jeito nenhum. Dói muito na gente ver um animal com fome, um animal sofrendo. E nós não estamos vendo, né, doutora, candidato aí a majoritário para a Prefeitura de Manaus com esse projeto. Até agora, ele nem o candidato disse, olha, nós iremos construir uma clínica para animais. Ainda não vi um então, projeto voltado para os animais. Então, nós sabemos, isso aí é só animais domésticos. Eu estou falando, se a gente for falar em animais, se a gente for falar em animais silvestres, também, né, é outra, né, o tráfico de animais silvestres cresceu nos últimos tempos aí, muito grande. Verdade. Mas nós vamos voltar aqui, doutora, a candidata Débora. Vamos agora fazer um bate-bola, doutora. É um ping-pong no jargão do jornalista. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Sobre seus Sem pensar. sobre seus projetos aí, né? Então, sabemos que não é o papel do vereador é fiscalizar, mas ele pode dar uma contribuição muito grande. E deve. Né? Então vamos lá, doutora. Eu faço um, tu faz outro lá, né, Rosa? Isso. Saúde, doutora. A saúde, eu penso, tenho três projetos de construir hospitais, hospitais específicos. Que nem eu fui pesquisar o câncer de colo de útero, nós somos um dos campeões da cidade de Manaus em câncer de colo de útero. Fui ver o porquê falta, na verdade, na mulher disposição para ir em tantos lugares para fazer esses exames. Que um dia vai no ginecologista, depois eles marcam o ultrassom lá no outro canto, depois marcam a mamografia em outro canto. Então eu percebi que é melhor prevenir do que depois ter um câncer. Então, se tivesse um hospital da mulher, seria muito bom onde tivesse um ginecologista, um mastologista e todos os exames agregados. E que funcione. Para ela, e que funcione. E eu penso mas na verdade eu queria que fosse um cada zona, mas que comece com um.
Penso também no hospital para o homem, que o homem não se previne do câncer de próstata. E eles têm, na verdade, até um preconceito. Eu acho que se tivesse um hospital do homem chamando atenção, fazendo vários, né, chamados pela mídia, comerciais, para que ele fosse se tratar, ele iria, porque ele também teria médicos especializados nisso, dando um suporte para o homem, todos os pacientes estariam na mesma situação ali de querer se tratar e se prevenir. E para a terceira idade, eu percebi pelo Covid também, que a terceira idade está com medo de ir para os hospitais, porque eles não têm uma imunidade alta como a criança não tem. Mas tem hospital para criança, mas não tem hospital para terceira idade. Então, onde tivesse médicos também, especialistas na terceira idade, trazendo todo o suporte para ele fazer todos os exames num local só. Para o transporte, doutora? Transporte, nós temos que fazer uma mudança e olha, esse projeto é grandioso, porque nós temos que ter um BRT. Em Manaus já tem que ter, não tem mais jeito. A gente percebe que o trânsito está caótico, que tem muitos ônibus. Então nós temos que ter também ônibus rápidos de uma zona na outra. Tem que fazer ou por plataformas, ou que seja mesmo com um sistema que nem trem, que diz que metrô aqui não dá por causa da água, que tem água muito fácil, mas que seja por cima da terra. Tem que fazer desapropriação. Eu sei que é difícil, mas nós temos que mudar e fazer como nós somos uma capital com 2 milhões de habitantes. Tem capitais menores que já têm um sistema muito melhor de transporte do que o nosso. Então nós temos que fazer, realmente é um dos projetos meus, trazer transportes rápidos, como um BRT, que ele consiga atravessar de um lado ao outro da cidade de uma maneira mais rápida e eficaz. Doutora, a gente como sendo, andando na rua como motorista, como transeunte, a gente percebe a dificuldade que nós motoristas temos de retorno. Sim. Manaus é muito problemático em relação ao retorno. Para você conseguir dar um retorno, você tem que ir lá, não sei aonde, depois voltar para fazer um retorno. Eu acho que assim, só dificulta mais, né, o trânsito. Eu acho que se tivesse mais retornos, facilitaria. Sim, diminuiria o trânsito, né? Sim, diminuiria o trânsito, porque o caos de 5 horas da tarde... É um problema das cidades grandes, realmente são retornos em grandes espaços, né? E até tem coisas que facilitam. Eu estava vendo um problema que tem o pessoal do Tarumã, do Belvedere, que eles queriam uma bola no local que dá para construir, para ser mais rápido o retorno para eles. E aquele local também enche de trânsito em horários de pico, né? E tem que ter mais viadutos, tem que ter mais passagens de nível, não adianta. É uma coisa que está também nos meus projetos, tem que viabilizar o trânsito. Horário de pico, até você ter um atraso de 10 minutos, eu acho normal. Mas ficar 2 horas, e quando chove piora, nós temos que ver isso, sobre alagamento nas ruas, tudo isso são projetos que eu tenho para viabilizar o trânsito. E não adianta você fazer um projeto de um grande viaduto e deixar ruas fininhas, que é isso que está acontecendo. Ficam ruas fininhas laterais, onde não consegue o tráfego passar. Então vai ter, mesmo com uma obra grandiosa que gastou dinheiro, vai ter ainda o trânsito que a gente tanto não quer. Tem que desapropriar. Eu sei que é difícil, mas vai ter que ser. Nós somos uma cidade grande. Nós crescemos. Vai ter que fazer. Uma metrópole, né? Sim. Para a segurança, doutora Débora. Segurança é a área do competência estadual, porém nós temos a Guarda Municipal. Precisa de concurso público urgente, um dos projetos é esse, e armar a nossa Guarda Municipal. E ter convênio com o governo do estado do Amazonas. Por quê? Tendo convênio, o Guarda Municipal armado, ele estará nos prédios públicos municipais, que essa é a função deles, mas ao mesmo tempo eles estarão olhando a cidade de Manaus como um todo. Precisando, rapidamente ele pode ter um contato mais rápido com a Polícia Militar para ajudar no atendimento se tiver algum infrator, algum fato que precise de uma segurança maior. Então nós temos que ter segurança e eles podem nos auxiliar muito com uma guarda municipal grande, militarizada e armada. Turismo, doutora? Turismo é o foco do momento. Nós colocamos tudo na nossa zona franca de Manaus, que está na UTI, a gente sabe disso, a gente vive disso e não está certo. Nós temos belezas naturais que em outros locais não tem. Nós temos que dar infraestrutura para o nosso turismo. Tem tantas ideias, parques temáticos, pode ter, porque não, aqui em Manaus é quente o ano todo, nós temos que ter mais parques temáticos, levar mais o pessoal de fora, trazer os dólares aqui para dentro.
viajar, conhecer florestas, ter hotel no meio das selvas, e tudo isso tem que ter uma ajuda da prefeitura, sim, aumentar o nosso turismo. Nós temos cachoeiras, tudo de uma maneira como fazem em outras cidades, em outros países. Chamar atenção para cá, ter comercial das nossas belezas, ter parques temáticos, como eu falo, de floresta amazônica, conhecer a nossa biodiversidade, ter um bom zoológico. É isso que nós precisamos, chamar a atenção do nosso turismo. Moramos na Amazônia, né? Sim, nós moramos e chama a atenção de todo mundo quer conhecer aqui, mas tem dificuldade porque não tem uma facilitação do turismo. Para a cultura, doutora? Cultura é necessário, é o que eu falei, o povo quer lazer. Então tem que sempre a Prefeitura de Manaus ter um olhar para a cultura, seja qualquer tipo dela. Então tem que estar ajudando os grupos folclóricos, tem que estar ajudando os grupos carnavalescos a que continuem essa história de Manaus. Então todos os grupos que existem, eles têm que estar, na verdade, verificados pela Prefeitura, estar com toda a documentação em dia, e a Prefeitura não pode deixar. Temos que ter teatro, facilitar também para todo o povo carente, ir ao teatro. Por que não? É tão bom poder ir ao cinema, ter cinema de uma maneira mais inclusiva, porque muitas pessoas só assistem quando se está na televisão, mas nunca entraram no cinema, nunca tiveram oportunidade. Então a cultura, para mim, é uma das obras que tem que ser feito, tem que ser olhado pelo prefeito e fiscalizado por nós que estamos candidatos a vereadores, possíveis vereadores, para que a gente não deixe a cultura. Se a cultura morre, aquele povo morre também. Doutora, a senhora falou numa coisa interessante aí. A senhora falou sobre os prefeitos, né? A senhora é do partido que não tem candidato majoritário, certo? Sim. Muito bem. A senhora está apoiando algum prefeito caso a senhora seja eleita? A senhora vai ser oposição ou situação dentro da... Olha, hoje eu estou neutra, mas eu quero ter um bom relacionamento com o prefeito que vier pelo povo. Eu acho que a gente tem que ter um bom relacionamento para ele aprovar nossos projetos, para que ele ouça as necessidades do povo, que nós seremos representantes do povo, os vereadores. Então a gente não tem que ficar jogando pedras, e sim tentar auxiliar. Quem vai ganhar? O povo. Eu estou vindo como vereadora para o povo ganhar. E não para eu ganhar ou querer brigar com o prefeito para eu aparecer de forma alguma. Se precisar ser mais exigente, mais rigorosa, nós seremos. Mas o que a gente tem que ver é o bem do povo, fiscalizar e fazer com que ele veja os projetos da melhor forma possível, que ele deve ter o deles também, para a gente trabalhar em conjunto, Câmara e prefeito, seja ele que for, mas que a gente possa fazer o melhor para o povo de Manaus. Então tá aí, você ouviu aqui a vereadora Débora Mafra, você conheceu um pouco da Débora Mafra, você ouviu as propostas da Débora Mafra, e uma opção, você fica à vontade, não é isso, doutora? Sim. Para fazer a melhor escolha, o eleitor deve procurar conhecer as propostas de cada um, para depois ter o direito de cobrar, né? Esse é o objetivo, né, Rosa, do programa. Sim. Quem é você, justamente para o eleitor trazer os candidatos. O eleitor conhecer o candidato. Né? As propostas de cada um. Agora, doutora, nosso muito obrigada, mas antes de a senhora encerrar, a senhora tem 3 minutos para suas considerações finais e dizer aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, o porquê a senhora precisa vencer e ser uma vereadora de Manaus. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade no programa, Quem é Você? Eu achei maravilhoso, achei super democrático. Quero agradecer tanto a Rosa quanto o Francis por essa oportunidade. E quero falar para você, eleitor. Eu fui delegada de polícia por 10 anos, fui escrivã de polícia, sempre gostei de trabalhar pelo povo e com o povo. Sou mãe, mas eu criei meus filhos, nunca tive babá. Vim de uma família de restrições financeiras bem carente. Fui também professora e sei o que os professores passam. E me sinto preparada para trabalhar ali na Câmara de Vereadores por você, por todos, por Manaus. Meu número é 20180. Por que eu escolhi esse número? Porque 180 é o Disque Mulher Nacional. Então, se você tem uma denúncia de fazer para mulher,
você sabe, uma mulher que está em situação de violência, ele diz que 180. E eu quis carregar no meu peito 20, 180. Então, se você achar que eu possa ser eleita por você, estou aqui à disposição. Meu gabinete será aberto, abrirei a mão do salário de vereadora, ficarei somente com o salário de delegado de polícia e quero ter você comigo, porque eu e você juntos seremos mais. Hoje sou eu que estou aqui, amanhã eu quero você também, incluído na política. Nunca se exclua. Eu pensava que eu não viria, estou vindo e tenho esse ideal. Então eu quero ter a oportunidade. Sei administrar muito bem pela Delegacia da Mulher. Quiser me conhecer mais, me siga nas redes sociais. Del Débora Mafra, Delegada Débora Mafra no Facebook, Del Débora Mafra no Instagram e também no Google. Dá uma olhada lá, coloca Delegada Débora Mafra e veja o meu trabalho. É isso que eu quero fazer por você. Trabalhar junto com você, ouvir você o tempo todo, estar com você, não somente na campanha. Então, estou aqui à disposição de vocês e eu quero ser uma voz. Então, se caso eu ganhar, saiba, quem ganhou foi você, eleitor de Manaus. Obrigada, doutora, pela participação. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. E amanhã, falando nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com o nosso entrevistado, o Zé Ricardo. De repente deu um branco, mas é o Zé Ricardo, candidato a prefeito. Candidato a prefeito de Manaus, pelo Zé PT. Ricardo, pelo Partido dos Trabalhadores. Rosa Doval, obrigado mais uma vez. Doutora, muito bom esse bate-papo, né? Eu acho que esse programa que a Rosa criou, essa criação dela... Quemevocê.com. Parabéns! É uma coisa para conhecer, porque logo era para trazer celebridades, mas aí, Rosa, vamos trazer os candidatos, né? Porque a mídia tradicional não dá essa oportunidade para os vereadores. Então, eu acho que todos os portais que estão abrindo as portas, né, para os candidatos a vereador e prefeito, tem muitos candidatos a prefeito que não querem vir, mas está aberto as portas, né? Prefeito, né? Lembrando que você pode deixar a sua pergunta através dos telefones 3302-1441 da redação e pelo nosso WhatsApp também, 99521-2322, Francisco. Isso aí, Rosa. E também você vai lá no acessar nossas páginas, né? A Rádio Web também, você que ainda não baixou o nosso aplicativo, vai lá no Play Store, coloca M Sem Fronteira, você baixa e você vai ver as reportagens, né, Rosa? E o portal Amazônia Sem Fronteira também, você tá lá, todas as notícias nacionais, regionais e internacionais. Vá lá, curta, acesse, compartilhe nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube, tá bom? Nós encontramos aqui amanhã nesse mesmo horário. Obrigada, Mário Brandão. Mário Brandão é nosso operador de áudio, muito obrigada. Amanhã nós nos encontraremos aqui. Boa tarde. A Rádio Web Amazônia Sem Fronteira apresenta a partir de agora o programa QuemEVocê.com. Um programa de entrevistas com nomes de destaques no cenário amazonense. Um programa que leva o ouvinte a conhecer um pouco mais sobre a vida e as ideias de figuras que fazem a história acontecer na grande Manaus. Quase todo final de semana, quando